em vídeo, está no ar como há 10 anos o podcast do Urublog. Senhor Arthur, desculpa, esqueci, eu falava, quem está falando com vocês é o Rica Perrone, não era isso? E do outro lado, o Arthur Mullenberg. Fala, meu craque, estou te ouvindo. Boa tarde, mundo livre. Boa tarde, nação rubro-negra. Boa tarde, anti-flamenguistas, arco-iristas. Vocês estão fodidos comigo hoje. Fala, Rica! E aí, ó, esquerdista? E aí, meu irmão? Tu sabe que nos últimos meses, o nego só tá marcando a nossa porradaria, né? Tu vem de Bolsonaro, eu vou de Lula, e o pau vai pro o seguinte: vão se fuder todo mundo, inclusive Bolsonaro e Lula também, tá? Aqui é Flamengo, porra! Eu não tô sabendo dessa nossa briga que criaram. É, meu irmão, nego gosta de disputinha, né? Putinha. Mas aqui é o seguinte, cara, cada um com seu cada um. O Rica tem tudo a ver com o Bolsonaro mesmo, tem mais time que o Bolsonaro, o Rica, né? E eu sou esquerda, eu sou Lula, eu sou Brizola, tamo aí, tamo junto. Tá solto, né? O que é surpreendente é que a esquerda tá solto. Vem cá, se eu tô solto, como é que o Lula pode estar preso, bicho? Porra, é isso, tá resolvido. Mas, pessoal, por que nós estamos fazendo esse podcast? Porque é o seguinte, muita gente fala, né, que muita gente é viúva do podcast do Urublog que existia em 2009, da Globo.com, no blog do Arthur, onde eu e ele fazíamos um programa de rádio. Hoje em dia todo mundo faz podcast, né, Arthur? Em 2009 quem fazia era nós. O Flamengo é pioneiro, porra. A gente é pioneiro em tudo. Exato, nós criamos essa caralho. E em 2009 a gente fazia podcasts semanais, imaginando tudo que o Flamengo poderia ou não construir e tal. O Arthurzão chegou a trabalhar no Flamengo, né, Arthur? No começo desse processo aí, de 2009 para cá, em 10 anos, o Flamengo mudou de tudo que a gente conversava toda semana, lamentando e a expectativa dos títulos que o Flamengo ganhava na base do Deus me livre, para um time que hoje é um exemplo, né? E na época o exemplo era o meu, veja que curioso. E hoje o meu é o Amazonas, o meu São Paulo, e a gente volta 10 anos depois para fazer esse podcast comemorativo para que você, flamenguista, Arthurzão, representante tão forte da torcida do Flamengo, fale sobre esses 10 anos, as mudanças, se era tudo que você esperava, se você esperava ser tão grandiosa a mudança. Bom, é o seguinte, é verdade, Rico, a gente, em 10 anos, o Flamengo realmente mudou muito, né? E muito do que a gente falava, um pouco por fanfarronice, né? Um pouco por wishful thinking, desejos que a gente não tinha muita certeza se seriam realizados, acabaram se realizando. Eu acho que o Flamengo deu um exemplo, de educação econômica para muita gente no país, né? Eu acho que a gente viu que o Flamengo optou por ficar num time merda durante algum tempo, um time, como a gente dizia, limpinho, mais pobrinho, que não ia ganhar nada, ganhou aquela Copa do Brasil de 2013 na cagada, né, na sorte, nos bons adversários, e fomos indo, cara. Hoje o Flamengo é realmente uma potência, sem menor orgulho, sem menor soberba, eu te digo. O Flamengo, na verdade, acordou, né? Já estava tudo ali, só que estava deitado, não estava organizado, não tinha tomado banho, não tinha feito a barba. O Flamengo agora, cara, está do tamanho que a gente acha que ele deve ter mesmo. Ainda tem muito a conquistar, ainda não é o time com mais títulos no Brasil. Espero que a gente consiga chegar, a gente tem que pegar os 3 Libertadores do São Paulo, os 2 Mundial do São Paulo e correr atrás. O que acontece é... 3. O senhor não roube meus Mundial, são 3. Tudo bem, compadre. Até Botafogo tem Mundial, cara. Fica lá na Voluntários da Pátria. Muito Palmeiras bom supermercado. Palmeiras não tem Mundial e não tem Copinha, isso é fato. Né? Cuidado para não tomar um soco lá, porque o pagodeiro que falou isso aí tomou um soco no meio da cara. Essa palhaçada, isso é uma coisa que em 10 anos, ao contrário do Flamengo, eu acho que o país como um todo retrocedeu. Né? Tem muito mais intolerância, muito menos espaço para diferença, as pessoas ficam indignadas com palavras. É uma coisa absurda. Vocês lembram o que eu fazia no blog, né, naquele tempo? Como eu zoava, como eu sacaneava. E o nego sacaneava de volta, xingava, às vezes tinha um mais exaltadinho, mas era uma coisa normal, a arquibancada, a zoação. Hoje em dia, meu irmão, se eu falar metade do que eu falava lá, o nego corta a minha conta no Twitter. O nego corta a minha conta. É assim. O Instagram deleta... O Instagram deleta post, o Instagram me boicota o tempo todo. E ele me boicota
deletando meu post, quando meu post tem a palavra viado, a palavra gordo, aí ele fala discurso de ódio. Eu falo, que nem discurso de ódio, cara? Eu sou gordo, cara, não posso escrever sobre gordo. Não pode. É uma foda, né, cara? A gente deu uma retrocedida, mas isso é no mundo, né, brother? Não é só no Brasil também, não. Pessoas estão muito cheias de não me toques, não aguentam mais nada. Eu faço o possível para não ofender ninguém, cara, lógico. Evidentemente que eu mudei meu discurso. Muitas coisas... Eu, por exemplo, uma coisa que eu achava muito engraçadinha, muito maneira, é ficar sacaneando São Paulino e Tricolor com historinha de viado. Hoje em dia, cara, infelizmente, ou felizmente, não é mais aceito. E eu acho que, cabe a nós que estamos aí tentando botar a nossa bloca na rua, contar nossas histórias, expor nossas opiniões, dar uma adaptada também, porque, na boa, não me fez a menor falta. Eu não estou mais triste porque eu não posso chamar a torcida tricolor de viado. Não me faz a menor diferença. Sacanagem continua a mesma com outros elementos. Tudo bem. É até bom falar sobre isso. Você atrela hoje, né, eu diria, não, você atrela o viado ao gay, ao homossexual nesse tipo de xingamento? Você não acha que é uma coisa mais voltada? Porque eu entendo assim, a torcida do Fluminense é fresquinha, a torcida do São Paulo é fresquinha, é metidinha, é riquinha, não o viado do gay, eu entendo como o fresco, não necessariamente como o gay, por isso que eu não me importo, acho que a maioria das pessoas, dos torcedores, tanto do Fluminense quanto do São Paulo, do Grêmio também, que tem isso, cara, os caras não ligam pra isso, né? Não é porque o que um flamenguista falou que ele é viado, que ele vai sair amanhã catando homem na rua. Né? Cada um com seu cada um. Agora, se tá ofendendo, se as pessoas usam isso como um argumento ou um artifício para detonar violência, aí realmente, cara, não custa nada a gente mudar. Eu mudo numa boa nisso daí. E várias outras brincadeirinhas que hoje em dia não são consideradas mais aceitáveis, que eram brincadeiras de salão. Nosso avô contava pra gente, né? Quando levava a gente no estádio. Mudou. Diz uma coisa. Pra mim tá tranquilo, não me faz falta nenhuma. Né? Você agora, é chato. Eu acho chato pra caralho as pessoas terem tão pouca resistência ao humor, à brincadeira. Tudo hoje em dia machuca muito. Infelizmente, quem tem que dizer se está ofendido ou não é o ofendido, não é o ofensor. Então eu fico na minha. A geração sensível, né? Floquinho de neve, né? Floquinho de neve. Artuzão, você é um adepto de que pintou um Real Madrid, um Bayern no Brasil, ou você é um adepto de que isso é um ciclo e que, como nós não temos donos nos clubes, amanhã ou depois pode vir uma gestão a fuder tudo no Flamengo, como por exemplo o São Paulo 10 anos atrás, era o exemplo de tudo, em 10 anos o São Paulo é uma... Né? Você é adepto de que pintou o Real Madrid ou você é adepto de que isso é cíclico e daqui a pouco vai ser o Vasco e você volta a perder, enfim? Ok, vamos por partes. Primeiro, não acho que pintou o Real Madrid. Acho que o Flamengo já era maior que o Real Madrid antes. Só não tinha as ferramentas. Não, estou falando em relação à discrepância. Sim, a discrepância. Bom, o que acontece? A questão financeira, cada dia mais é importante. E nesse momento em que isso ficou muito claro e muito determinante, o Flamengo estava na hora certa, no lugar certo, com as contas em dia. Isso faz uma puta diferença. Agora, eu confio plenamente na capacidade esculhambativa do brasileiro. Eu acho que a gente não tem nada garantido. Acho que no Flamengo, por maior que seja o melhor interesse dos sócios e dos dirigentes, nós sempre estamos sob risco de voltar para trás, de andar para trás, de da porra toda cagar. Até porque o sucesso... Capacidade, como é que é o termo que você usou? Capacidade esculhambativa do povo brasileiro. Genial! Mas isso não é meu, não. Isso é de Assis Chateaubriand. Merda com que funciona. Assis Chateaubriand, o Chateau que falava isso. Quando mudava o governo, tinha revolução, ele falava: espera 5 meses aí que esculhamba já. E aí ele continuou indo. Então eu acho que o Flamengo está num puta momento. Tá? Agora, essa coisa da eleição, da maneira como os clubes são dirigidos, né, por amadores, teoricamente, cara, tudo pode acontecer. O Flamengo pode pegar uma má fase, pode acontecer 3 derrotas horríveis que derruba tudo. Acho que futebol é isso. Você vê que tanto o Real Madrid é o fodão dos fodões, ficou anos sem ganhar porra nenhuma, amigo. Sabe o que eu acho engraçado? Eu estava discutindo isso hoje com um amigo meu que é gestor de clube, que trabalha em clube e tal. Você vê que com toda a organização e com todo o mérito administrativo que o Flamengo chegou ao título da Libertadores e ao Brasileiro, a Libertadores ela foi decidida de uma maneira que não tem nada a ver com administração nem nada. São 2 bolas que entraram, cara do Deus me livre, e que podia ser bem administrado ou não, aquela bola entrar ou não tem porra nenhuma a ver. Né? Exatamente. E até o seguinte,
Nada do que a gente hoje exalta o Flamengo, não é? Hoje eu não digo a gente, digo todo mundo. Porra, o Flamengo é bem administrado, o Flamengo é sério, o Flamengo é bom pagador, o Flamengo é cidadão. Compadre, se o Pinola não ajeita bonitinho para aquela pancada do Gabigol, a gente não era nada disso. E eu estou discutindo que o Flamengo, mais uma vez, vacilou. Eu acho que a gente tem, primeiro, lições que a gente pode tirar disso. Também, a gente não sabe o que ia acontecer. O Flamengo podia cansar antes, o Flamengo estava sem volante, sei lá o que ia acontecer, né? E, porra, foi um jogo, cara, quem viu o jogo sabe que o Flamengo se apresentou individualmente muito mal. Sim. Jogadores que costumam jogar bem pra cacete não conseguiram, sentiram o peso, que aliás é normal. Eu acho que nesse jogo especificamente o Galhardo foi muito melhor do que o Jesus. Pela sorte de ter feito o primeiro gol, que foi uma bobagem do Flamengo, mas aí ele se aproveitou muito bem e amarrou o jogo do Flamengo. Cara, ele conseguiu fazer uma coisa que até agora eu não tinha visto acontecer, que é o Gerson não jogar nada. Olha, eu não tinha visto isso acontecer. Lucas, seguinte, olha aqui, Henrique. Primeiro, essa coisa do o Galhardo deu nó. Não deu não, cara. Se você pegar os números do jogo, os scouts, o Flamengo suplantou o River em todos os quesitos. Passou mais bola, desarmou mais, roubou mais bola. O que acontece? O futebol que o River apresentou é um futebol de destruição, é um antijogo. E nisso eles fizeram bem. É o futebol argentino resultadista. Até porque se não sai o gol do River, ele não consegue fazer nada disso. Exatamente. O gol dele foi cagada, não foi o nosso que foi cagada. Ele se aproveitou muito bem do gol, né? Exato. Agora, depois que fez o gol, meu irmão, os caras se fecharam naquela tática da padaria maravilhosa, sabe fazer bem a pampa. Defende em massa e vai... Porra, acabou. O que acontece? O Flamengo, meu irmão, sentiu sim o peso de 38 anos. Os jogadores sentiram, não é mole. Você vê aquela energia toda, não é tipo tomar um copo d'água. É foda. Eles sentiram. Porra, Felipe Luiz não acertou uma bola, meu irmão. Não acertou uma bola. Os caras do meio campo não conseguiam se acertar. Arão, o Gerson também, nervosos. Agora, deu tudo certo. Ganhamos, beleza, mas podia o resultado ser outro. E eu não acho que isso diminuiria em nada o trabalho que o Flamengo fez. Claro que não. Eu acho que o jogo, a parte divertida do jogo é que como o River fez 1-0 num lance, que é o Arão e o Gerson olhando pra cara do outro. O lance de pelada, né? Às vezes você olha... eu deixo de pelada. Você não sabe quem vai, a bola sobra. Aí o Galhardo olhou e falou, meu irmão, eu vou amarrar o jogo do Flamengo e vou jogar na bunda dos caras. E o River Plate teve no contra-ataque alguns lances que eu olhava e falava, caralho, agora eles vão fazer o gol. E o Prato, graças a Deus, chutava a bola de qualquer jeito. Mas aquele Palácios, ele deu umas 3 pancadas em direção ao gol, meu irmão. Que se vai no gol, aquele cara é perigosíssimo. Meia distância. Agora, é o seguinte, o River, brother, o jogo do River era esse. Eles resolveram parar a gente e pararam com eficiência. Mas isso não é futebol. Agora, é Libertadores. O River é muito mais cascudo que o Flamengo em Libertadores. E para você ganhar Libertadores, geralmente se ganha do jeito que o Galhardo botou o River para jogar. Futebol não importa. Importa o resultado. Você sabe que se fosse o Boca, não tinha tomado virada, né? Como? Você conhece a Argentina, né? Você tem filhas argentinas. Você sabe que o River Plate é um time com fama de galinha, pipoqueiro na Argentina, time que perde decisões. Você sabe que se fosse o Boca, essa virada não aconteceria, porque o Boca é pra pancadaria, o jogo não terminaria. O River bateu muito, né? O River jogou com muita vigor físico. Ele opera naquela faixa cinzenta, em que a arbitragem não pode fazer nada. E eles fazem isso bem. O Flamengo tem que aprender para jogar, para ganhar mais Libertadores. Não são todas que vai acontecer isso. Agora, eu ouvi essas histórias, eu queria saber a sua, curiosamente, depois de 10 anos, como é que foram os 10 minutos finais, onde você estava, como é que você reagiu, quem você matou, o que aconteceu? Cara, o jogo foi muito sofrimento, né? Até os 14 minutos, até o gol do River, eu estava curtindo, eu estava enxergando o jogo do Flamengo. Os caras estão tentando se armar, olha, o cara tá puxando aqui, tá marcando em cima, o outro tá saindo para receber a bola, e não estava acontecendo. Porque o time do River estava defendendo muito bem. Depois que os caras fizeram o gol, meu irmão, foi só desespero, já não via mais nada. Eu só vi o sofrimento e o relógio. Eu vi o jogo aqui em Brasília, na casa da minha mãe, com meus parentes, e te digo que quando saiu o primeiro gol, puta que pariu, porque eu tinha absoluta certeza de que o River não ia virar e que nós iríamos garantidamente
para uma prorrogação, onde eu acho que o nosso futebol, eu achava naquele momento, que o nosso futebol ia prevalecer. O segundo gol, vou te falar a verdade, cara, eu tinha tanta gente em cima de mim comemorando o primeiro gol, que eu só vi o segundo gol pelo ouvido. Eu tive que ver o replay para ver o segundo gol. Né? Foi foda, foi foda. Foi muito maneiro. Quando eu revi o lance, eu me lembro que mesmo revendo o lance, eu xinguei o Diego. Que eu achei que ele estava dando um balão, jogando a bola fora. Dando um chutão para frente. E foi um balão mágico, né? Não, balão super foi da defesa. Porra. Deu tudo certinho, porra. O Apinola ajudou. Gabigol, bem colocado, meteu o sapato nela. Foi maravilhoso. Vitória linda. Uma vitória linda do Flamengo. Também foi erro do Flamengo. Então também elas por elas, porra. Elas por elas, porra. Futebol, irmão, todo mundo tem que errar. Se o jogo perfeito, né? A gente sabe que o jogo perfeito é 0-0. Né? Um jogo que todo mundo acerta é 0-0, não sai gol. Futebol é isso. Foi lindo pra... Eu acho que o Flamengo tem um negócio de pioneirismo que está no DNA dele, né? Você vê, a primeira vez que fizeram uma final de interclubes em um jogo único, num campo neutro, o Flamengo ganhou. Na primeira vez que fizeram a decisão de Libertadores, jogo único, o Flamengo ganhou. Você gosta? Hã? Você gosta dessa final única? Cara, tem coisas legais e coisas não legais. Acho que do ponto de vista do torcedor que acompanhou um campeonato todo, ainda mais um torcedor pobre, fudido, como é o nosso sul-americano, é uma merda. A gente não tem estrutura hoteleira, viária, avião, aeroporto, não dá para todo mundo. Antes da Europa. Na Europa é perfeito, né? Tudo funciona para você fazer um negócio desse. Os caras marcam a porra do lugar da final com 4 anos de antecedência e dá tudo certo. Aqui, meu irmão, tu marca 15 dias depois e reza para ninguém morrer. Agora, até mudou o jogo, né? O jogo de Santiago foi para Lima, né? Esportivamente eu acho bom, principalmente num campeonato como a Libertadores, onde os jogos em casa são ganhados muito no cachorro, no batalhão de choque, na pedrada, ainda é assim, né? Então, você ter uma final num local neutro, onde esse poderio vândalo das torcidas desaparece, é anulado, é bacana, esportivamente. O problema porra... Mas ela é anulada por uma questão social. E aí eu não gosto. Só vai rico. Só vai rico nessas porra. Lógico. Aí, por que não vai brigar? Porque, pô, o bando de playboy do cara não vai brigar nunca, mas... você virar, por exemplo, e falar assim, o meu porteiro aqui, o meu amigo ali da padaria, que o pessoal um pouco mais humilde, fala assim... E aí o cara fala, tenho 10 mil não, cara, pra ir pro Chile. Aí eu falo, mas esse cara foi o ano inteiro. Eu falo, caralho, não tá certo isso. Eu não consigo gostar dessa porra, cara. Eu não consigo. Eu entendo a parte esportiva, cara. Mas aqui na América... você não gosta, de verdade, não é a final única. O que você não gosta é o processo de gentrificação que o futebol vem sofrendo. Eu já tô do Maracanã hoje, né, Cruzão? Eu gostava do Maracanã que nós somos em 2009, passamos o perrengue do caralho. Esse Maracanã, com todo mundo com iPad, o caralho... Eu não sei, me dá uma sensação de que se tirou do povão o futebol um pouco, e aí eu acho que eu não sei te explicar, cara, eu tenho uma sensação de perda. Cara, concordo com você. Do cara muito fudido tendo aquilo ali, a grande alegria dele. Hoje ele não tem mais, a alegria dele é da televisão, virou uma coisa... Né, eu sinto falta, eu entendo quem não sente, tá, mas eu sinto falta disso. É inegável isso, Rica. Porra, é lógico que o futebol foi arrancado do povo, ele virou um ativo muito importante para empresas de comunicação, para as grandes empresas. O jogo foi roubado da gente. O jogo agora é dos big shots, das grandes empresas. Isso aí, meu irmão, não vai voltar mais. Não vai voltar. O que vai acontecer é que eu acho que vão se criar novas formas de acompanhar o time. Como, por exemplo, acho que um negócio fantástico, do caralho, e que vai ainda crescer muito, é a questão das fanfests. Essa coisa de você reunir pessoas para verem o jogo pela televisão. Que, assim, é a amplificação do nosso boteco, do nosso pé sujo. Onde a gente ouvia o jogo no rádio. Né? Que em casa tua mulher estava na única televisão que você tinha em casa, ela estava vendo novela. Você tinha que ir para o boteco para poder ver a porra do jogo, ou ouvir. E isso está aumentando. Hoje é uma fanfest. A paixão não diminuiu em porra nenhuma. Os malucos continuam. Você vê pela turma que foi parar lá em Lima sem um puto no bolso, né? O vagabundo chegou lá de chinelo. Teve um cara, a história do que o maluco, a mulher falou, tu nem pensa em ir para Lima que eu queimo tuas roupas todas. O cara saiu de casa, voltou com a passagem, a mulher tacou fogo nas roupas do cara todo. E o cara foi de chinelo e short.
com a Lima. Pergunta se ele está arrependido. Não sei se voltou ainda. Tá? Muita gente não voltou ainda porque está lá juntando dinheiro, tocando flauta na praça para juntar grana. E a maneira, essa coisa vai continuar. Eu tenho um amigo, e essa história eu vou contar sempre. Eu tenho um amigo que ele estava com a esposa perto, né, comigo no restaurante, 3 semanas antes da final. Ele falou assim: ô Rica, você já viveu isso 6 vezes. São Paulo foi para 6 finais desde que você nasceu. Você deve ter ido nas 6. Eu falei, fui nas 6. Tal, não sei o que. Ele falou, porra, eu nunca, né, eu tenho 36 anos, eu nunca vi. E assim, cara, eu preciso vender meu carro para ir. Porque eu preciso ir eu e meu filho. Vai custar 17 mil, eu e meu filho. E eu não sei, e a mulher comendo, com aquela cara de filha da puta. Só que sabe como é que homem é filha da puta? A gente não precisa combinar, a gente já tem um acordo pré-estabelecido. A gente sabe o que tem que dizer. E a mulher dele, o que ele queria? Ele queria um alvará argumentativo para que a mulher dele entendesse. Eu falei, bom, vou jogar no time do cara. E mamãe, realmente eu falei o que eu pensava. Eu falei assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Vende o teu carro. Aí ele falou assim, mas você acha? Eu falei assim, olha, o carro você vai financiar outro. Eu não sei quando é que você vai viver outro momento desse com o teu moleque. E o moleque tava na mesa com a camisa do Flamengo. Aí eu falei, eu não sei quando é que você vai viver outro momento desse. Então, os melhores momentos que eu tenho na minha vida, na minha relação com meu pai, são dentro do Morumbi ganhando um título. São os maiores abraços que eu dei no meu pai nos meus 40 anos, foram dentro do Morumbi. Eu não sei quando é que você vai ter outra oportunidade dessa. Então vende o seu carro e vai, porque o carro você compra outro, eu não sei se você vai ver outro jogo desse vivo com o seu filho. E aí a mulher deu uma engasgada, mas o moleque falou, eba, vamos, e o caralho, e o cara acabou indo. Bom, o cara deu uma merda em casa, o caralho, a mulher ficou puta, tal, mas ele vendeu a porra do carro dele e foi pra Lima. Depois do jogo ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, cara, eu venderia a minha mãe, se eu soubesse que eu ia dar um abraço que eu dei no meu filho quando acabou o jogo. Eu falei, cara, é isso, né? Você não tem como dimensionar isso, né, Arthur? Nessa hora, a coisa do Flamengo, da paixão, que é para qualquer time, qualquer torcedor sempre do seu time, cara, ultrapassa em muito o material, né? É algo que não se mede, que não dá para você explicar direito. E, porra, tu já viu alguém com pôster do carro na sala, caralho? Nunca viu. Né? Mas do time, tu leva o time na carteira. Tu mostra para todo mundo. Tu anda com cara de bicampeão. É como o flamenguista hoje anda, meu irmão. A gente anda com arte de bicampeão. Senhor América. Isso, cara, não tem preço, porra. Não tem preço. Principalmente porque não depende de cada um. É algo que tem que ser uma confluência astral de tudo acontecer certinho, como aconteceu com a gente, bicho. Você vê essa Libertadores, o Flamengo, até acabar a fase de grupos, era o patinho feio. Olha, gastou um monte de dinheiro, comprou um monte de gente e tá empatado com a porra do Peñarol, a vagabundo, time vagabundo. E assim foi. Emelec, perdemos do Emelec, ganhamos no pênalti, no sufoco. E aí veio Inter e Grêmio. Os perrengues finais aconteceram no começo pro Flamengo, né? Até nisso. Exatamente, cara. Inverteu a ordem da tradição que o Flamengo se fuder na hora decisiva. A gente se fudeu quando podia se fuder. E, cara... Sabe que com sinceridade... No Flamengo e Grêmio, eu recebi Pode falar. O falar. Flamengo, cara, jogou, com exceção da partida contra o River, uma Copa do Brasil bombada. Né? Foi uma Copa do Brasil. Com times que a gente costuma jogar sempre, e não tem surpresa, quer dizer, pro Renato foi uma surpresa do caralho, né? O Renato achava que o problema do Renato deve ter sido olhar o time do outro lado e falar, caralho, mas o técnico que tinha que estar lá era eu recusei. É isso. E assim, eu desconfio de que o Renato não teria o mesmo sucesso, porque o Renato ainda está aferrado a certos costumes locais, como, por exemplo, não ir com tudo em todos os jogos. Não partir para cima em todos os jogos. Isso o Jesus trouxe, cara. Isso o Jesus trouxe para o Brasil. É uma lição para todos os técnicos. Vai para cima, caralho. E um enorme respeito à Liga, ao Campeonato Brasileiro, o que se joga sempre, o que não depende de sorte, o que depende de trabalho e regularidade. Esse aí eu vou te falar que eu compreendo pela questão do Grêmio. É do Grêmio isso. É da cultura do Grêmio e do gremista a questão com as Copas. Tipo... Copas, se der o pontos corridos. Eles não... O negócio dos caras é esse. Eles são doentes por essa porra. É uma coisa... Mas é um mau negócio, né, Rico? Tá vendo que é um mau negócio? Oi? No médio prazo, é mau negócio. Eu não sei. Eu acho que o campeonato de pontos corridos é uma bosta. Você sabe disso. Faz 20 anos que eu falo isso. Inclusive, acho que esse título que o Flamengo ganhou domingo, eu acho que é a maior prova de que o campeonato de pontos corridos não pode existir.
Porque, porra, você não pode pegar um trabalho brilhante, um campeonato fantástico como o Flamengo fez e dar o título dentro de um ônibus pro time. Isso não pode acontecer. Ônibus pode. não. Em cima do trio elétrico, respeito. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Tem que ser no Maracanã, com a taça. Porra, tem que ser memorável. Pensa no seguinte, cara. O Campeonato Brasileiro por pontos corridos é como o teu trabalho 9 to 5 de segunda a sexta. É uma merda. Você, porra, odeia fazer aquilo. Mas é o que te paga, meu irmão. A luz. Eu entendo. Essa questão eu entendo. E eu aí, só acho que o final dele tinha que ser menos melancólico. Os clubes precisam ter uma renda certa. Precisam ter um pouco de planejamento financeiro. A gente viveu anos na loucura de mata-matas em que grandes clubes ficavam fodidos em maio. E aí, como é que faz o resto do ano? Eu acho que dá para você equalizar hoje. Eu acho que dá para você fazer o mata-mata em cima e embaixo, eventualmente, e ir mais rápido, talvez, com semifinal, entendeu? De repente, sei lá. Mas, de alguma maneira, eu gostaria que o título fosse definido com interesses iguais e com o time em campo. Porra, contra um adversário que não está de férias, que não está entregando o jogo. Nós vimos em 2009, a gente assistiu junto no Maracanã. Pô, o Grêmio não podia... Mas naquele 2009, o Flamengo subverteu todo o campeonato de pontos corridos, né? Transformou uma última partida em uma final. E o adversário... Então, porra, tem maior galera ganhando brasileira pontos corridos aí há um tempão que tá sentindo, que passou pela mesma experiência do Flamengo no domingo. Não como a Libertadores, lógico. Mas o que acontece, cara? É que passam 10 anos, Arthurzão, a gente volta a fazer um podcast e a gente continua falando as mesmas coisas, ou seja, a gente não mudou porra nenhuma, né? A discussão continua a mesma. Você tá fumando, reclamando dos pontos corridos, eu continuo gordo, você continua cabeludo, você continua de esquerda, eu continuo de direita, não mudou bosta, o que mudou foi o Flamengo mesmo, né? Porque de resto... O Flamengo mudou muito. Agora, uma coisa, o Flamengo, cara, era algo que só eu falava, todo mundo dizia que era maluquice, mas o Flamengo é realmente um padrão pro Brasil em todos os campos, não só esportivos. Esportivo, financeiro, de aceitação. Eu acho que o Flamengo, cara, se o país funcionasse como o Flamengo funciona hoje em dia, né, explorando o seu potencial e dando alegria pra galera, seria outra coisa morar aqui, cara. Lógico, tem os seus limites, o Flamengo não pode ser tudo, né? O Brasil tem outras... Tem gente no Brasil, isso é algo que ainda me choca pra caralho, que não é Flamengo. Eu não entendo isso. Eu fico muito chocado com essa porra. Mas tudo bem, a gente tem que aceitar as diferenças. Eu fico feliz de ver você falar isso, porque no fundo o que você está dizendo é que você concorda com todo o capitalismo que o Flamengo fez, ignorando o socialismo em detrimento dos mais pobres para que o Flamengo vivesse isso. Portanto, você é um homem de direita convertido graças ao futebol. Parabéns! Isso é um sofisma de São Paulino, mas tá tudo certo. Irmão, não tem esquerda nem direita. O Flamengo, ele tem já a tendência normal, já tinha isso quando estava fudido, lá antes de ter o 2009 até, que é a opressão. O Flamengo dominar tudo, de ser uma coisa que deixa os outros... Porra, mas não falam do meu time, só falam do Flamengo. Caralho, isso é um mercado. As pessoas querem um livre mercado. Aí vem o livre mercado, começa a agir. O Flamengo começa a comer a bunda de todo mundo. Aí o nego reclama do livre mercado. Quer fazer protecionismo. Ah, mas tem que dividir o dinheiro. Ah, porra, o dinheiro do Flamengo não dá, mas tua cota... Compadre, não tem jeito. Ou você brinca ou não brinca. Se você quer brincar de business no negócio, a torcida do Flamengo vai fazer a diferença sempre. É gente pra caralho, não é só porque é gente pra caralho. É gente pra caralho que não guarda um tostão. É gente pra caralho que gasta tudo pra ver o Flamengo, que vende o carro, vende a mãe, não entrega, vai de chinelo pra Lima. Porra, os outros clubes têm um caminho a seguir, o exemplo tá aí. Sigam. Você acha que vocês... Adoraria que o brasileiro tivesse outro time fodão disputando até a última partida. Né? Vocês farão... Porque era ruim. Vocês farão, na final do Mundial, uma invasão parecida com a do Corinthians, muito menor, muito maior? Eu não acredito, cara. Eu acho muito caro, acho muito em cima. Vejo também um gap de tempo muito diferente. Você vê que o Corinthians teve 6 meses para se preparar para assistir. No Brasil também, né, cara? A Libertadores terminava em junho. Hoje a Libertadores terminou em novembro e agora, pô, como é que você vai para Doha, meu irmão? Depois de vender a tua... Tem 2 mães? Eu vendi uma. Tem o dólar, a situação que tá, enfim. Isso. E assim, eu não estou desmerecendo de maneira alguma, porque é lógico que é mitológico o Flamengo ter sido campeão do mundo em 81 e o título é importante. Mas é uma brincadeirinha, né? Campeonato eu tenho isso com o Mundial também. Eu acho que o caralho é Libertadores, né? São 2 joguinhos que, porra, nego vai mais ou menos. Se não for, também foda-se.
Não é uma... Libertadores é outro papo. Não, porque se você ganhar o Mundial é surpreendente. A pica é deles, brother. Quem tem que ganhar é o Liverpool. Né? O jogo que você tem que ganhar é a semi. O Liverpool é nosso freguês, né, compadre? É nosso freguês. O que eu sei disso. Eu também. Tamo junto. Na primeira vez que pegou a gente, levou 3 na fuça e não levantou até hoje. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que é o seguinte, vai ser um grande jogo. Talvez o Flamengo se foda. Sim, é um risco. Agora, também o Flamengo talvez se fudesse com o River. Você acha que o Flamengo é muito pior que o Liverpool? Quem? Você acha o Flamengo muito pior que o Liverpool? Não, de jeito nenhum. Não acho nada muito pior. Eu vejo o River... Eu considero o Flamengo em 4, 5 posições melhores do que o Liverpool. Sem dúvida nenhuma. Cara, tirando ali aquele maluco que joga atrás, que eu tenho um nome esquisitão, eu esqueci. Sim, e tem o Salah, que é muito bom. Salah, Mané, bons pra caralho. Sim, mas, por exemplo, Firmino e Gabigol. Só mais Gabigol, velho. Mas pau a pau. Alisson talvez seja melhor que o Diego Alves. Um pouco melhor. Mas também não é uma discrepância. São melhores, irmão. Ele é melhor, mas os dois são muito bons. Né? Quando os dois laterais do Flamengo acho que são melhores. Né? A bola colocada no canto, nenhum dos dois pega. Não é? Entendeu? Eu acho que os dois laterais são melhores. Eu não acho que a diferença do Mané para o Bruno Henrique seja um absurdo. Eu acho que ela existe, mas ela não é um absurdo. Eu acho o Everton Ribeiro melhor que o maluquinho lá. Everton Ribeiro é melhor que o maluquinho que arma lá. Não, o Salah é um puta jogador, mas, pô, o Everton Ribeiro não é um jogadorzinho, também é um grande jogador. É menos do que o Salah? Mas não é uma discrepância que vai fazer você. Né? Não. Acho que dá. A diferença do Liverpool pro Flamengo é a do Flamengo para os outros clubes do Brasil. Sabe o que é, pai? Administração e grana. Estrutura. É um time que vale $1 milhão e o Flamengo vale $100 milhões. E assim, os caras têm um esquema, jogam no seu esquema, aprenderam o esquema. O Flamengo está tentando fazer isso. Pô, o Jorge Jesus chegou a 6 meses, compadre. 6 meses. O Klopp está lá há 3 anos. Tu acha que vai ficar? Não sei, talvez fique. Dizem que ele tem muita saudade de casa, né? Eu acho muito difícil o cara. Mas não é pelo Flamengo, é pelo país. Mas, porra, bicho. Foda, né, cara? É o seguinte, o Jorge Jesus é importante pra cacete. É um puta técnico, fez uma revolução. Mas o Flamengo não pode depender dele. Não, claro que não, imagina. Até porque se não sair agora, até daqui 6 meses, né? É óbvio que ele é um cara que vai voltar. Um técnico europeu, não tem nenhum motivo para alguém de sucesso na Europa vir morar no Brasil. Na situação que está o país hoje. Que gosta de viver aventura, né? Gostar daquela vida de foto. Ô, Arthurzão, antes de encerrar, a gente precisa falar um negócio aqui que a gente quase esqueceu. Vai ter livro do Arthurzão. Porra, lógico que vai ter livro, meu irmão. Já tá pronto, já tá na gráfica, tá rodando, já tá vendendo. Eu escrevi o último capítulo do livro no domingo, numa ressaca violenta, para tentar fazer jus, honrar essa conquista foda do Flamengo. O nome do livro é Libertador. Tem a capa do Mário Alberto, sensacional. Depois tu mostra aí, bota a capinha aí para nego ver, brother. Tá aí na edição a capa aí. Aí a capinha aí, que maneira. Urubu, sensacional, tipo Fênix, ensombrecendo a América. E, porra, cara, é um livro que tá aí, é um livro feito ao sabor dos acontecimentos. Tem eu xingando o Abel desde o primeiro capítulo, depois xingando o Jesus também, e depois ficando amarradão, como todo mundo ficou. Espero que a galera goste do livro e que saiam mais livros, que outras pessoas escrevam, porque tem muita experiência maneira nessa Libertadores. Quando é que vai lançar? Cara, o livro já foi lançado no sentido em que já está vendendo nas livrarias, já pré-venda já está rolando. Eu mesmo não sei quando que eu vou fazer negócio de autógrafo, caceta. Vou combinar isso direito. Porque o negócio de fazer em livraria é chato pra caramba, que a galera fica em pé na fila, não tem lugar para sentar, não tem uma cerveja. Tem que fazer em bar. Vou arrumar um bar para fazer e vou tentar fazer em outros lugares. Em Brasília, aqui onde eu estou, onde tem muito flamenguista, em São Paulo, no Rio, coisas menores. Eu vou avisando ao longo do tempo aí. Não sei quando vai acontecer isso não, compadre. Importante que vocês leiam o bagulho. Mas aí, olha, primeira coisa, prazer enorme rever você e voltar a fazer um podcast com você. Segunda coisa, parabéns pelo título. Você é um dos caras que eu lembrei na hora, te mandei uma mensagem na hora, porque eu falei, porra, como esse filho da puta desse meu amigo deve estar feliz. E para todos os flamenguistas que acompanharam a gente 10 anos atrás e que acompanham hoje, parabéns pelo merecidíssimo título, pelo brasileiro também, pelo grande ano, e que vocês arregassem o Liverpool. Esses são os meus votos. E curte, porque daqui a pouco é meu São Paulo que volta a ganhar, hein, filha da puta. Tá certo, meu irmão. Eu te agradeço aí os cumprimentos. Acho que são devidos. Você não está fazendo nenhuma bondade, é obrigação sua cumprimentar mesmo.
O Flamengo está dando show, está dando uma aula de como se recuperar. Esses 10 anos, porra, pode dizer 13, né? A gente está vendo, porra, que o Flamengo realmente fez muita coisa. Fez muito de onde saiu. Tudo bem, tinha uma base ótima para começar. Não é todo mundo que pode começar assim, tendo 40 milhões de torcedores, e é uma história tão foda, um Zico, enfim. Os outros clubes que aproveitem esse exemplo. Acho que você tem mais aqui torcer para o teu São Paulo vir com tudo mesmo, apesar de estar numa fase escrota agora. Compadre, futebol só vai ser maneiro, e nisso eu concordo com os arco-iristas. A desigualdade é muito ruim. A desigualdade tira um pouco da graça até de quem vence. Lógico. A coisa não fica tão gostosa quando a gente tem uma disputa foda como foi em 2009, que o Flamengo chegou na última rodada precisando vencer. Do caralho aquilo. Não vai acontecer isso se os outros clubes não se estruturarem. A desigualdade, tanto no futebol quanto na vida, quanto no mundo, cara, ela tem esse problema. Até quem vence acaba se prejudicando. Então eu espero que, isso sirva de exemplo para o país, meu irmão, para nós todos. Para a gente, combater a desigualdade. Se o Flamengo precisa ser combatido agora, que seja combatido. Combatam, venham com tudo para cima de nós. A gente vai fazer melhores campeonatos, vamos ter melhores torcidas, melhores jogos. Todo mundo vai ficar amarradão. É isso. Lula livre, porra! O encerramento do podcast sempre foi seu. Encerra isso aí.